Essa semana eu tava assistindo um seriado com o meu marido, aquele The Resident, e tava uma cena super bonita, emocionante, de muita felicidade, e a gente tava super envolvido, e aí na mesma hora eu comentei assim, quer ver que vai dar merda? Cara, segundos depois eu pausei o vídeo e eu falei, nó! Você percebeu isso agora? O que aconteceu? Toda vez que a gente vê uma cena de um filme ou seriado de muita felicidade, qual é a primeira narrativa que surge, que brota dentro da gente? Quer ver que vai dar alguma coisa errada? E na nossa vida? Quando estamos felizes, já reparou que internamente fazemos exatamente a mesma coisa? Você já percebeu que quando estamos felizes ou quando pensamos em algo que pode nos dar felicidade, sempre surge aquela vozinha interna ou a sensação, que a sensação também é uma narrativa, já que ela te conta algo, uma sensação de que, fique esperto, toma cuidado, não se envolve muito não, porque vai dar alguma coisa errada. As histórias que consumimos treinam nosso cérebro a criar expectativas. Se nos acostumamos com narrativas de felicidade seguida de uma tragédia, nosso inconsciente faz o mesmo na vida real. O que acontece com você sempre que você espera algo de pior? Seu corpo reage, a ansiedade aumenta e você nem aproveita o bom momento que está ali disponível para você. Histórias constroem nossas lentes. Se aprendemos que a felicidade sempre será interrompida, vivemos com medo dela. Por exemplo, todo filme de super-herói sempre tem uma queda do personagem antes do clímax. E isso vem da ideia de que toda boa história precisa de um conflito, precisa de dor, precisa de sacrifício. E se a gente não estiver sentindo que a gente está sofrendo, que a gente está se esforçando, se auto-sacrificando, a gente tem a sensação de que nós não estamos dando o nosso melhor, o nosso tudo. Mas será que a gente realmente precisa passar por um sofrimento, um grande sofrimento, para ter a sensação de que estamos construindo algo significativo? Isso me faz pensar quantas vezes a gente esperou que alguém escrevesse um final feliz para nós, ao invés de assumirmos o controle da nossa própria história. E quando a gente assume o papel de autor da nossa própria história, meu bem, as coisas podem sim ficar mais leves. Porque a gente não precisa ficar seguindo o roteiro pronto, a gente pode criar o nosso próprio roteiro. Pensa comigo, quantas vezes lá no fundinho você esperou aquele grande amor dos filmes românticos? Ou que para ser feliz precisa de um final épico? A verdade é que as histórias que consumimos criam expectativas que não correspondem com a realidade. Isso pode nos deixar frustrados, como se a nossa vida não estivesse num roteiro certo. Gata, e essa comparação não é à toa. As histórias criam esses padrões que nos ajudam a entender o mundo, a entender nós mesmas. O problema é que esses padrões criam expectativas rígidas. Por exemplo, quando você não está sofrendo, você tem a sensação de que não está vivendo de verdade, não está se esforçando o suficiente, não está fazendo tudo o que é preciso. Quem nunca ouviu e falou tudo que é bom dura pouco, ou felicidade pobre dura pouco? Mas isso é uma verdade ou é uma história que criou um padrão aí dentro? Será que essa crença não foi criada pelo fato de simplesmente não encararmos a realidade tal qual como ela é? Ou seja, construída pelas relações com o mundo, com o outro, com as coisas, com tudo à nossa volta, com o nosso ambiente, com os nossos contextos, com as situações que nos afetam e que poderíamos lidar melhor com essa afetação de maneira muito mais leve se não fosse pelo fato de, lá no fundo, gostaríamos que a nossa vida seguisse um roteiro sempre de plena alegria, sem tristeza, sem frustração. Desde criança somos expostos a contos, a filmes, a seriados e até mesmo às histórias que os nossos pais nos contam. Essas narrativas não são só entretenimento. Tudo isso vai se instalando na nossa mente e, sem percebermos, começamos a esperar que a vida siga esses roteiros. Será que a gente está realmente vivendo as nossas vidas? Ou elas estão encaixadas nesses roteiros que não são nossos? E por mais que tenhamos consciência de que finais felizes não existem, no fundo a gente tem essa expectativa sim. Tanto que quando ela não acontece, nossa, é a pior dor do mundo. É uma frustração tremenda. E se em vez de esperarmos o feliz para sempre, a gente não começasse a valorizar o feliz no agora, pra gente começar a tirar a nossa vida dessa estrutura de uma narrativa, de um roteiro que não faz parte, que não condiz com a realidade. Não são só as grandes histórias que importam. As pequenas narrativas do dia a dia também moldam as nossas perspectivas e forma como narramos as nossas experiências. E essas narrativas nos contam como estamos vivendo essa experiência e principalmente o que estamos fazendo com a nossa própria história de vida. Na noite do Oscar, a hora que a Fernanda Torres perdeu, infelizmente, o Oscar de melhor atriz, eu e a minha amiga, a gente ficou super triste, porque, afinal de contas, nós criamos a expectativa de que ela ganhasse. Mas até aí tudo bem, né? A gente lida com isso de forma leve e tranquila. Mas aí a minha amiga de repente solta: nossa, meu Deus, eu tô imaginando a tristeza
tristeza da mãe dela, vendo ela pela TV, esperando que ela ganhasse. Nossa, e por aí foi. Ela realmente estava sofrendo com essa história que ela inventou, aumentando a tristeza que ela estava sentindo por conta de uma expectativa que ela mesmo criou, né? Que todos nós criamos, né? E na mesma hora eu pensei, nossa, será que ela não tá percebendo o que ela tá se contando agora? Ou seja, se a gente não percebe as histórias que a gente se conta, a gente não percebe no emaranhado que a gente se enfia por conta de uma história que nem tem como você provar. Você tá inventando, você tá criando na tua mente aquela história. As histórias têm um enorme poder sobre nós. E as histórias que nós nos contamos sobre nós mesmas são as mais poderosas. Ela pode nos aprisionar em crenças, mas também pode nos libertar para novas formas de viver. Elas nos contam como nós enxergamos e vivemos, agimos na nossa vida. Pequenas mudanças na forma como nós nos contamos a nossa história pode ter um impacto enorme na forma como vivenciamos. Se você quer mudar a sua história, comece a perceber as histórias que você se conta. Comece a perceber as histórias que se repetem no dia a dia, porque aquilo que repetimos, acreditamos. E o que acreditamos, vivemos. Qual história você escolhe contar pra si agora? Se você sempre se viu como uma pessoa que nunca é escolhida, que tal começar a se enxergar como uma pessoa que escolhe a si mesma? Uma coisa que eu sempre faço, e eu ensino isso para as minhas alunas no curso Resolva-se, é questione as próprias narrativas. Questione as coisas que você se conta. Questione as coisas que brotam em você. Questione as coisas que brotam a partir daquilo que você consome, porque nós não somos personagens da nossa história. Nós somos autores. Podemos criar nossas próprias histórias com menos drama e muito mais autenticidade. Experimenta isso daqui. Toda vez que você estiver afetada emocionalmente, seja de alegria, de tristeza, qualquer afetação, qualquer emoção, perceba quais são os pensamentos que surgem. E no lugar de aceitá-los como verdade absoluta, se pergunte, isso é um fato ou é só uma história que eu tô me contando? Eu espero que esse conteúdo tenha feito você refletir sobre como as histórias moldam a sua vida e como você as contam, influenciam, impactam a maneira como você as vive. Lembre-se que você não é uma personagem passiva, você é autora da sua própria história. Então construa seu próprio roteiro, não permita que essas coisas, perceba que essas coisas existem e não permita que elas tomem conta da sua história. Como autora, você pode editar, você pode reescrever, você pode refazer, você pode construir uma história que faça sentido para você.